Você já deve ter se deparado com a situação em que você precisa colocar duas pilhas no controle remoto da sua casa. Essas duas pilhas são dois geradores, e quando você coloca as duas ligadas juntas, nós estamos associando esses dois geradores. E é isso que nós vamos entender nessa aula, como são ou como se dá a associação de geradores. É mais uma aula de elétrica da física. Assim como em resistores, os geradores podem ser associados em série ou em paralelo. Em série, normalmente, eles são usados quando nós queremos aumentar a tensão de saída. Nesse caso, você tem aí na sua casa uma bateria de 1,5 volt e outra de 1,5 volt. Quando você coloca ela em série, você está oferecendo para o seu circuito 3 volts. Já as ligações em paralelo, elas não aumentam a tensão é a mesma produzida. No entanto, você aumenta a durabilidade delas, já que você vai ter uma redução da resistência interna. Vamos entender um pouquinho mais com alguns desenhos. A ligação em série, então, de geradores, vamos utilizar aqui geradores reais, é quando você tem um gerador ligado subsequente ao outro. Aqui no caso, nós temos 3 geradores, como se fossem 3 pilhas. E no caso, essas ligações serão sempre de pilhas iguais. Nós temos aqui então a força eletromotriz 1, a força eletromotriz 2 e a força eletromotriz 3. Assim como a resistência interna 1, a resistência interna 2 e a resistência interna 3. Qual é a nossa funcionalidade dentro de um circuito elétrico ou dentro de um exercício? Encontrar a DDP equivalente desse meu circuito, utilizando lá o que nós tínhamos da equação de um gerador. Observe que a corrente que passa por um é a mesma corrente que passa por todos, então eu não fiz diferença aqui. O U equivalente vai ser o U total que essas 3 pilhas vão me fornecer quando eu ligo elas, então, em conjunto. Sendo assim, a energia de um mais a energia do outro mais a energia do outro, a somatória dessas força eletromotriz, é que vai me dar o meu E equivalente. E a resistência, eu vou fazer igual a resistência em série. Quando elas estão em série, eu somo o valor dessas resistências. Então, R1 mais R2 mais R3. E aqui eu vou ter, então, a equação equivalente para essas 3 pilhas. Soma-se os E's, soma-se as resistências internas. Um exemplo rápido. Se a tua pilha é de 1,5, 1,5, 1,5, então aqui você tem 4,5 sendo fornecido. Se ela perde 0,1, 0,1, 0,1, eu vou somar 0,3 vezes I para descobrir qual é a tensão perdida dependendo da corrente que passa. Então, é assim que nós fazemos para a associação de geradores em série. Vamos agora então para a ligação em paralelo. O desenho ele muda um pouquinho, pois nós temos que ligar esses 3 geradores em paralelo. Aqui nós temos um, aqui nós temos outro e um terceiro. Lembre-se que quando eles estão em paralelo, a tensão aplicada aos seus terminais é a mesma. Logo, o U aqui será o mesmo para cada bateria. Nesse caso, então, eu tenho que o U é igual a E1, que é igual a E2, que é igual a E3. A diferença de potencial não vai mudar. O que muda é a resistência. Então, nós temos aqui, nesse caso, que a resistência equivalente, sendo os 3 iguais, nós sempre ligaremos pilhas iguais, então a resistência equivalente desse meu circuito ficará o valor de R dividido pelo número de resistores que eu tenho em paralelo. Nesse caso aqui eu dividiria por 3, se for 2 vou dividir por 2 e assim por diante. E aí eu consigo calcular então a minha equação da minha pilha equivalente aqui ou do meu gerador equivalente. Preste bastante atenção, então. Em série eu vou somar, assim como o resistor, e em paralelo o U é o mesmo e a resistência eu preciso calcular a resistência equivalente, assim como os resistores em paralelo, para poder descobrir a equação desse meu gerador equivalente. Bons estudos!